Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Rodrigo Dias. Apenas uma palavra. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber mais vídeo e ajudar o nosso canal a crescer, porque o nosso objetivo, o objetivo do Evangelho, como uma vez eu trouxe um tema desse, é para levar esse Evangelho para outras pessoas que ainda não ouviram essa voz, a voz de Deus. Mas que se você ainda é a primeira vez inscrito, seja bem-vindo. E bora pro vídeo. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena oração por você e por essa palavra. Pai amado, Pai querido, Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa chuva, Pai, que está caindo, Senhor. Mas, Senhor, mesmo assim, Senhor, quero te agradecer pelas pessoas, Pai, que estão ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Pai. Mostra a importância de Teu Espírito Santo na nossa vida, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada um, Pai, que está ouvindo Tua voz. Fala conosco, seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema da pregação é o selo do Espírito Santo. Ou, em outra mensagem, é a herança de Cristo. Sabia que Jesus deixou uma herança para cada um de nós? Sabia que Ele deixou um presente para nós? Sabia que nós somos o herdeiro de Deus? Pois é, nós vamos saber disso agora. Aqui em João, capítulo 14, versículo 15. É uma palavra um pouco longa, mas eu vou tentar ser mais rápido. Capítulo 14, versículo 15 diz assim: Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Vocês conhecem, porque eles habitam com vocês, estará em vocês. Não deixareis que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas Iscariote disse a Jesus: Por que razão o Senhor não se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Tendo dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas que fará que vocês se lembrem, que tudo que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz, e a minha paz lhe dou. Não lhe dou a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se você me amasse, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso falei agora, antes que aconteça, porque quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, eu faço tudo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levanta-se, vamos sair daqui. É uma mensagem um pouco longa, mas é muito importante, né? Nessa passagem relata um presente que o próprio Jesus nos daria depois da sua morte. Sabe, antigamente era muito fácil você receber uma herança, do pai. Faz assim: meu pai já colocou algo no meu nome, quando ele morrer vai ser minha herança, né? Mas era uma herança finita. O que é finita? É que um tempo vai acabar. Mas a herança que Deus nos deu, Jesus nos deu, é uma herança infinita, que é uma herança que não tem fim para nós. Você sabia disso? No versículo 16 que acabamos de ler, ele disse: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador. É interessante isso, né?
talvez você não entendeu, eu passei um tempo sem entender. Como assim outro Consolador? Para ter o outro, vamos dizer assim, tu nunca vai ir para uma loja, comprar uma roupa e vai ser a primeira roupa. Vamos dizer que tu compra uma roupa nova, beleza. Aí tu vai falar, não, eu vou comprar outra roupa. Por que vai comprar outra roupa? Porque teve a primeira roupa, certo? Certo. Por isso, então, se Jesus disse outro Consolador, então quer dizer que teve o primeiro Consolador. E que vai ter outro Consolador. Qual é o primeiro Consolador? Era o próprio Jesus Cristo. Porque, se você perceber, eu não li, mas no capítulo 13 até 16, se eu não me engano, fala a respeito que Jesus estava consolando os apóstolos, porque estavam aflitos, porque Jesus estava falando que ele ia morrer, que ele ia embora, que ele ia partir, ele ia para um lugar que ninguém poderia ir ainda, que ele ia fazer morada naquele lugar. Aí todo mundo estava triste, aflitos, né? E se você continuar lendo todo o capítulo 14, 15, 16, Jesus vai falar a respeito disso. Ele vai começar a consolar, né? Que ele fala, olha, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês e tudo mais. Versículo 17, percebemos que no versículo 17, quando ele fala, é o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade. Percebemos que esse Consolador, ele é o que liberta. Como a palavra de Deus fala aqui, a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então o Consolador é o Espírito da verdade, o Espírito da liberdade. O Espírito que nos liberta, né? Pelo motivo que nós podemos vê-lo, né? E conhecê-lo, pois habita em nós. Isso se torna o motivo de a gente receber e o mundo não. Como ele disse, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê e não conhece. Nós conhecemos, porque ele habita em nós. Nós percebemos, nós vemos ele todos os dias, né? Versículo 18. Não deixarei que fique órfãos, voltarei para junto de vocês. Pensamos que Jesus, tá lá no céu, tá longe da gente, tá afastado da gente, mas na verdade ele relata duas coisas. A primeira é, não deixarei que fique órfãos. No começo dessa pregação, eu disse a respeito da morte de um pai, né, que depois da morte ele deixa a herança para os filhos. Aqui Jesus disse que a gente não ficaríamos órfãos mesmo que depois da morte dele. A gente sente tristeza pela morte de uma pessoa querida. Assim como os apóstolos sentiram tristeza pela morte de Jesus, mas eles não ficaram órfãos, porque Jesus habitaria nele. Como assim? Como Jesus, depois da morte, ele habita na gente? O segundo vai responder esse primeiro ponto. O segundo ponto é, voltarei para junto de vocês. Nessa parte eu entendi duas coisas, tá bem? Nessa segunda parte eu entendi duas coisas. Que Jesus ia voltar. Iria voltar e vai voltar ainda. Mesmo que demore. O Espírito da verdade, que é o segundo, o Espírito da verdade não deixaria que a gente ficasse sós e nem se sentisse órfãos. Quer dizer que ele nos consolaria para a volta de Cristo. Nos consolaria para que a gente não pudesse sentir órfãos. Órfãos é pessoa que se sente órfão é uma pessoa que se sente afastada, que foi desprezada. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo não pode se sentir órfão, porque o Espírito habita nele, né? No versículo 20 a 21, vamos passar aqui. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, né? Que vocês estão em mim e que eu estou em vocês, né? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Não é como as pessoas falam no mundo, eu amo a Deus, eu acredito em Deus, não. É aquele que guarda o mandamento de Deus, é aquele que ama a Deus, né? E aquele que me ama, aquele que ama a Deus, aquele que ama Jesus, será amado pelo Pai, e também o amarei. Jesus disse, olha, o Pai vai amar ele, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Eu não entendi, no começo eu não tinha entendido por que Jesus falou, porque Deus é amar e ele também amar. Preste atenção. Em João, se não me engano, capítulo 3, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho. Preste atenção. Pelo amor que Deus tem pela gente, ele entregou seu Filho. Então, a manifestação do amor de Deus
foi entregar o Filho. Então Jesus não é nada menos, nada mais do que a manifestação do amor de Deus. Então a gente não só saberia a gente não só entenderia que que Deus nos ama, mas como nós sentiríamos amado, porque Jesus disse, olha, eu vou o amar, eu vou também o amar, e através disso, então isso quer dizer que nós sentiríamos amado por Ele, através de Jesus. Aquele que ama Jesus de verdade, aquele que guarda e tem os mandamentos dele, e se ama também será amado por Deus, que é Pai. E é por isso que é impossível também fazer a vontade de Deus e sentir órfão também. Ou você se sente órfão, ou você faz a vontade de Deus. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, não dá para se sentir órfão, porque Deus está em nós. E não saberá que só Deus nos ama, mas como também nós se sentiremos amados. Como Jesus disse, que eu falei, eu também o amarei. Disse isso, Jesus iria se manifestar nessa pessoa. Né? Eu estava falando uma vez numa pregação, uma coisa que, na verdade, num evangelismo, algo que Deus tinha me ensinado. Eu não acredito em reencarnação. Se você não sabe o que é reencarnação, é o quê? É uma pessoa, vamos dizer, que morreu e depois de um tempo se reencarnou em outra pessoa, algo desse tipo. Mas Jesus aqui mesmo, ele falando no versículo 21, parte B, fala, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que uma pessoa, tipo, que morreu, Jesus já morreu há 2 milhões de anos atrás, e vai se manifestar depois de morrer na gente? Isso não é nada menos nada mais que uma reencarnação. Porque, mas a diferença é que é o seguinte, a reencarnação do espiritismo, no espiritismo, eles falam assim, não é reencarnação, mas é uma possessão. Que o espírito vai, se apodera daquela pessoa e começa a fazer coisas. Mas, na verdade, depois aquele espírito vai embora. Já a reencarnação de Jesus é que ele vem habitar dentro de nós. É que quando ele vem se encarnar na gente, se manifestar na gente, ele vai habitar, vai morar dentro de nós. E é um dos motivos porque nós somos chamados de cristãos. Por quê? Pois a reencarnação de Cristo, pois nós somos a reencarnação de Cristo, somos feitura dele, temos o mesmo caráter, né? Aquela pessoa que roubava não rouba mais, foi transformado. Hoje tem um caráter de Cristo, tem o amor de Cristo, né? E acima de tudo isso, nós temos a própria vida dele, a vida de Cristo. Isso mostra que a diferença entre a reencarnação do Espiritismo e a reencarnação de Cristo é o que está no versículo 23. No parte B fala assim, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Né? Ele vai morar. Não é só para, o Espírito Santo caiu, poderou daquela pessoa e vai embora. Não. O Espírito Santo vai habitar naquela pessoa. Né? No versículo 25 a 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que você se lembre de tudo o que eu lhe disse. Aqui Jesus disse que, mais uma vez, a respeito da nossa herança, que é o Espírito Santo, e que ele teria, qual o trabalho que ele teria para fazer na gente. Ele faria que a gente pudesse se lembrar das coisas que Jesus falou para a gente. E não só aquilo que Jesus já falou, mas aquilo que Jesus ia falar ainda. Como assim, Rodrigo? Jesus falou que, não está aqui, mas ele falou que, em outro versículo, ele disse que ele não ia falar todas as coisas porque não deu tempo. Mas o Espírito Santo, o Consolador, que é ser enviado por ele mesmo, ele ia falar, ele ia nos ensinar todas as coisas. Né? O versículo 28, só para não ficar muito longo, fala assim, você que disse, vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, né, com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Né, isso mostra que os apóstolos os discípulos de Jesus não estavam alegres, porque estavam desanimados, ficando tristes. Será que a gente vai ficar órfãos e tudo mais? Não, mas Jesus falou, se vocês me amassem de verdade, vocês ficariam alegres com a minha ida. E hoje não é tão diferente, porque hoje, nós que somos a igreja do Senhor, nós que pertencemos a Ele, nós temos que ficar alegres com a volta dEle, com a volta de Cristo. Assim como eles ficaram alegres com a ida, nós temos que ficar alegres com a volta. Porque vai ser maravilhoso quando Ele voltar. Né? No versículo 29 fala,
no versículo 29, eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Vocês creiam. Né? E Jesus falou isso porque ia acontecer, que o Espírito Santo ia habitar na gente. Ele falou isso para que a gente pudesse crer nele. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem o poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Jesus mostrou isso porque ele amava o Pai. Então ele falou, olha, vou fazer tudo isso para mostrar para o mundo, para todas as pessoas, que eu amei o Pai. Eu fiz a vontade do Pai. E que faço como o Pai, eu faço tudo como o Pai me ordenou. Né? Jesus ele fez aquilo que o Pai ordenava para ele. É uma pregação um pouco longa, mas eu vou terminar aqui em Gálatas. Eu acho que vai ser dividido em duas partes essa pregação. Mas em Gálatas 4, vamos abrir aqui essa Bíblia, 4, versículo 6. Diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. No versículo 4, 4 a 5 fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quer dizer, no momento certo, Deus ele tinha enviado o Filho, Jesus, para cada um de nós. Versículo 5, para resgatar. Esse era o propósito de Jesus, para nos resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção dos filhos. Nós somos adotados como filho, através do Espírito Santo dele, através da herança que nós recebemos de Cristo, nós somos adotados como filho. Né? O versículo 6 diz que, e porque nós temos o Espírito do Filho. Quem é o Filho? É o Jesus Cristo. Hoje o Jesus habita como Espírito nas nossas vidas. Isso é uma demonstração que Jesus ele cumpriu aquilo que ele falou, que ele ia, mas ele ia voltar para a gente. Então ele habita em nós. Eu não tô, Rodrigo, então quer dizer que Jesus não vai voltar? Vai voltar sim, mas o Espírito dele está em nós. Mas quando a gente vai ver ele voltando com a glória dele, a gente vai habitar com ele. Mas quanto isso, ele disse, não vamos deixar órfãos, porque ele vai voltar para a gente. Então, ele mostrou que nós temos o Espírito do Filho, porque através desse Espírito nós clamamos Abba Pai. Quer dizer, Pai querido, Pai bondoso, Pai de amor. Nós entendemos através do Espírito que nós temos um Pai. E ele é nosso Pai e nós somos filhos. E por ser nós somos filhos, por sermos nós somos herdeiros de Deus. Se nós temos uma herança, nós recebemos a herança, é porque nós temos um Pai, certo? Nenhum filho vai receber uma herança que não tem pai. Ou nenhum pai vai dar uma herança se não tem filho. Então, se nós temos uma herança, se nós temos a herança de Deus, então nós temos um pai. E ele sendo o pai, vai dar essa herança para os filhos, que nós somos todos nós. Então essa palavra, essa parte 1. Eu creio que na próxima vez eu vou dar continuidade, mas que a palavra possa ser tocada no coração de vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Se você ainda não sabia que você era filho de Deus, hoje Deus te revelou isso. E que Deus possa tocar na sua vida, revelar cada dia vez mais que você não está só. Pode passar por qualquer problema, qualquer dificuldade, mas Deus está com você. Que Deus abençoe, fique com Deus e é só.